Evangelho de João, capítulo de número 19. Eu lerei com você a partir do verso de número 23. E depois disso nós vamos para Gênesis, capítulo 37. E diz assim, Evangelho de João, capítulo 19, verso 23 e 24. Tendo os soldados crucificado Jesus, tomaram as suas vestes e dividiram-nas em 4 partes, uma para cada soldado. Tomaram também a túnica, que era sem costura, toda tecida numa só peça, de alto a baixo. Disseram uns aos outros: não a rasguemos, mas lancemos sorte sobre ela, para ver de quem será. Isso aconteceu para que se cumprisse a escritura: dividiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica lançaram sortes. Foi o que fizeram os soldados. Agora vem comigo a Gênesis, capítulo de número 37. Gênesis 37, o primeiro livro da Bíblia. Aleluias. Aleluias. Diz assim: Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Esta é a história de Jacó. Sendo José de 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos. Sendo ainda jovem, andava com os filhos de Bila, com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia mais notícias deles a seu pai. Israel amava José mais do que a todos os seus outros filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Vendo seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos os outros filhos, odiaram-no e já não podiam falar com ele pacificamente. Amém? Que Deus abençoe a porção da sua palavra. Você pode se assentar. Eu gostaria que você colocasse a sua mão sobre a Bíblia e pedisse ao Espírito Santo de Deus que falasse ao seu coração nesta manhã. Espírito Santo, nós te invocamos neste lugar. Espírito Santo, todo dom perfeito vem de ti e é dado aos homens para a edificação da tua noiva, da tua igreja. Senhor Jesus, eu te peço que nesta manhã a tua palavra, tu que és o verbo vivo, encontre espaço no coração de cada um dentro dessa igreja. E o Senhor venha falar com eles profundamente, segundo a tua boa e agradável vontade. Assim nós te pedimos, em o nome de Jesus. Nós lemos os 2 textos. Em ambos os textos, fala sobre uma túnica. Uma fala da túnica de Jesus, outra fala da túnica de José, das vestes de José. Havia uma diferença muito grande entre uma veste comum e uma túnica. Uma veste comum era a que se usava no dia a dia. Mas uma túnica talar, ou uma túnica ornamentada, enfeitada, adornada, essa só 2 pessoas poderiam usar. Só 2 tipos de pessoas poderiam usar. Se ele fosse um príncipe ou se ele fosse um sacerdote. Somente essas 2 categorias de pessoas poderiam usar uma túnica ornamentada. Ou um sacerdote, ou um príncipe. Era roupa de sacerdotes e era roupa de realeza. Quando nós lemos a história de José, nós vamos descobrir que por causa desta túnica, José entrou em destaque.
E porque ele entrou em destaque, ele começou a ser odiado, não pelos de fora, pelos irmãos. Os irmãos de José passaram a odiá-lo por causa das suas vestes. Diga ao irmão que está do seu lado: por causa das suas vestes. Foi por causa das suas vestes. Os irmãos de José passaram a odiá-lo. A questão em si não é a beleza da roupa, mas é o que essa roupa significava. Era o ato profético destas vestes estar sobre alguém. Porque quando alguém utilizava isto, esse alguém estava anunciando quem ele era diante de Deus e diante dos homens. Os irmãos de José acharam isso e interpretaram isso como uma presunção muito grande, como uma intenção de governo, porque era justamente o que estas vestes simbolizavam. Seja como sacerdote, ou seja como rei, príncipe de Deus, simbolizava governo, simbolizava regência, simbolizava liderança. Quando os irmãos de José olharam para isso, cresceu inveja e cresceu ciúme no coração dos seus irmãos, porque eles bem sabiam o que aquilo significava. Aquilo não era uma veste simples, mas era um anúncio profético. Aquelas vestes anunciavam: aqui está um futuro governante. A coisa ainda era incerta, até mesmo para José. Ele não sabia se ele seria um governante espiritual ou se ele seria um governante real. Ele não sabia se ele seria cheio de uma unção da realeza ou se ele seria cheio da unção do sacerdócio. Simplesmente José tomou posse daquela roupa, que se destacava entre as demais, porque a roupa dos seus irmãos não tinha todos aqueles adereços, não tinha todos aqueles enfeites. A roupa dos seus irmãos, ela não tinha aquelas cores. Normalmente, ou elas eram creme, cor de creme, ou elas eram brancas. Como eles viviam no deserto, era normalmente adotado uma veste mais puxada para o creme. Quando alguém chega com uma veste toda colorida, só ele tem cores. Só ele se destaca, porque todo mundo está com vestes opacas, com cores apagadas. E de repente chega alguém com cores vivas, diga comigo, cores vivas. Anunciava que ali havia chegado alguém que trazia sobre si, que trazia sobre os seus ombros a primazia de um governo. Era tudo muito misterioso na vida de José, porque havia algo diferente na vida dele, mas ninguém sabia exatamente o que era. Nem mesmo José sabia ainda qual seria o seu destino. Mas de uma coisa José sabia: o meu destino é profético. Diga para o teu irmão: o meu destino é profético. Eu estou falando aqui para pessoas que sabem que o seu destino é profético. Mas deixa eu dizer algo a você nessa manhã. Se alguém olhar para você e distinguir o destino profético, eles vão passar a te odiar. Se alguém olhar para você, o teu destino profético vai colocar medo na vida daquele que não tem esperança profética. Se alguém que está andando com você não tem esperança profética de um futuro e de um destino, ele vai passar a te odiar. Mas você que recebeu estas vestes, você precisa saber, no mínimo, o que elas significam.
É impossível você saber o que vai ser no dia de amanhã da sua vida. Mas se você recebeu essas vestes proféticas, você sabe que Deus te escolheu para algo. Você sabe que você foi separado, você sabe que você foi escolhido. Aquelas vestes indicavam que havia alguém separado, havia alguém escolhido para algo grandioso. Alguém que estava sendo selecionado por Deus. Se nesta manhã você entrou aqui e o teu coração entrou sem a expectativa de Deus te escolher, você veio com a motivação errada. Porque quando você entrar diante do Senhor, todas as vezes que você entrar diante do Senhor, você tem que entrar dizendo: Senhor, eis-me aqui, escolhe-me. Me escolhe, Deus. Nessa manhã, se eu perguntar para você, quantos entraram aqui com uma expectativa de que Deus vai olhar para você e vai te escolher? Talvez você não saiba ainda para o quê. Talvez você não saiba ainda onde Deus irá te usar. Mas se você entrou nesta manhã aqui como um candidato que quer ser escolhido por Deus para viver um futuro profético, o Espírito de Deus hoje vai colocar vestes novas em você. Eu vim nesta manhã para te dizer que se há expectativa no teu coração para o novo de Deus, Deus irá colocar vestes novas na sua vida. Deus tem uma veste ornamentada para cada um dos que entraram aqui nesta manhã. Porque a Bíblia diz: vocês são a geração eleita, sacerdócio real, povo que tem as duas unções. Oh, meu Pai. Ah, se a igreja entender isso. José não sabia o que lhe esperava. E o que exatamente aquela túnica simbolizava. Se ele seria um sacerdote ou se ele seria um governante real. Jesus trazia uma túnica. E na túnica de Jesus, ele trazia estas duas unções. Mas eu vou falar disso daqui a pouco. Jesus trazia essas duas unções para entregar aos homens. José recebe aquela capa. E eu quero que você não se perca, porque eu estou fazendo um paralelo entre Jesus e José. Não que os dois estejam no mesmo nível, porque a capa ou a túnica de Jesus tem as duas unções. Diga ao irmão que está do seu lado: a túnica de Jesus tem as duas unções. A Bíblia diz, amado, que os seus irmãos não conseguiam mais falar pacificamente com ele. Os irmãos de José não conseguiam mais ter paz como irmão. Não conseguiam mais olhar ele com os mesmos olhos. Mas José não estava nem aí. José disse: seja feita a vontade do meu pai, segundo o que está no coração de Deus. Eu me prontifico e eu me candidato para ser escolhido por ele. Eu não sei o que Deus irá fazer, mas Deus irá fazer. Eu não sei como Deus irá fazer, mas Deus irá fazer. Você entende isso? Amém? Num primeiro momento, José se torna vítima por causa das suas vestes. No primeiro momento, José é vitimado pelos seus irmãos, e diz a palavra de Deus, os irmãos, quando viram José vindo, disseram: aí vem ele. Para acabar de acertar, querido, José, além de ter as vestes, ele era um sonhador. E é por isso que Deus o escolheu, porque Deus só escolhe sonhadores. Diga ao irmão que está do seu lado: Deus só escolhe sonhadores. Se você passa pela vida sem sonhar os sonhos de Deus e sem perspectiva da vida, Deus não vai te escolher. Quais são os sonhos que Deus colocou no teu coração? Quais são os sonhos que você está sonhando?
A Bíblia diz que José teve 2 sonhos, e esses 2 sonhos ele contou para os seus irmãos, e os seus irmãos ficaram muito bravos com eles, e disse: porventura você vai ser nosso dominante? Quem que você está pensando que é? Só porque você tem a capa agora começa a sonhar? É impossível alguém que recebeu, amado, a túnica, ficar sem sonhar. É impossível. E Deus escolhe justamente os sonhadores para realizar nele o seu plano. Deus tem um plano, e esse plano inclui você. Deus tem um plano, e Deus quer usar você para realizar esse plano. Quantas vezes as pessoas passam por decepções e elas param de sonhar? Quantas vezes as pessoas elas são apanhadas de surpresas, como José foi apanhado de surpresa pelos seus irmãos. José foi apanhado de surpresa e foi vendido como escravo. Arrancaram aquela túnica que estava nele, deixaram ele seminu. Venderam-no como escravo. Talvez eu estou falando para pessoas nesta manhã que estão vivendo uma vida decepcionadas. E elas dizem: o meu ministério foi arrancado de mim. Eu já não tenho vontade de cantar. Eu já não tenho vontade de orar. Eu já não tenho vontade de pregar. O meu ministério foi arrancado de mim. E normalmente quem faz isso? Os irmãos. Os irmãos. Mas a vida daquele que sabe que é escolhido não para de sonhar. Não fica, amado, remoendo as amarguras da vida. Eles olham para o que o destino profético aponta. O que é que esse destino profético aponta? Que eu serei um governante. Então é isso que eu serei em Deus. Porque o ato profético dessas vestes sobre mim apontam. Você sabe que uma das coisas que Jesus falou para os seus discípulos: eu vou dar algo a vocês que não é exterior. Porque o exterior os homens podem arrancar. Mas eu vou colocar algo na vida de vocês que é interior. Porque se algo interior brotar dentro de você, ninguém pode arrancar aquilo que eu te dou. Eles conseguiram tirar as vestes de cima do seu lombo, mas não conseguiram tirar de dentro dele. Você entende isso, amém? Porque ele sabia: eu tenho um chamado. Aquele sonho não foi em vão. Deus falou comigo. Eu tenho convicção de que Deus falou comigo. Os seus irmãos lhe odiaram por causa disso e disseram: isso nunca vai acontecer. Deixa eu te dizer, não vai faltar pessoas para dizer para você: isso nunca vai acontecer. Não faltará pessoas para dizer: isso é grande demais para você e você é pequeno. As pessoas vão olhar e vão dizer: você é pequeno, o teu sonho é grande demais para o teu tamanho. Se enxerga. E José diz: ok, eu sei quem eu sou em Deus. Está mandando me enxergar? Bom conselho. Eu vou me enxergar, só que eu vou olhar para dentro. Eu não vou olhar para fora. O segredo é esse, querido, é não olhar para fora, é olhar para dentro. Se você olhar para fora, você vai ver a circunstância e você vai desanimar. Se você olhar para fora, os meus irmãos fizeram isso comigo. Você nunca vai ver José lamentando. Porque quem vive, amado, o chamado profético, sabe que todos os caminhos que Deus trilhar para eu passar por ele, Ele está comigo. O salmista diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei, porque eu sei que Ele está comigo. Então Satanás se levanta, fazendo circunstâncias. Aí você olha para a circunstância e diz: mas aonde está o Senhor que disse que eu seria governante? Eu olho para as circunstâncias e eu digo: Deus, como é que vai ser grande, se nós não conseguimos nem ser pequeno? Ninguém pode roubar aquilo que o Espírito de Deus coloca dentro de você.
Diga para o teu irmão: ninguém consegue roubar o que está dentro de você. Irmão, pode tirar a aparência, mas dentro de você a essência fica. Você entende isso? Amém? Você não vive de aparência, você vive da essência. Diga para o teu irmão: o que te nutre não é a aparência. Diga: é a essência. Alguém pode olhar para você e dizer assim: está morto. Aí você diz: vai pensando, vai sonhando. Satanás às vezes levanta contra nós, e às vezes, amado, a batalha é intensa, e a gente até chora, sofre, e Satanás diz assim: agora acabei com ele, agora eu acabei com ela. Aí você busca a essência, você busca a essência, e normalmente é de joelhos, você busca a essência. Satanás diz: está prostrado, né? Vai morrer. Aí você faz assim: não, eu não morrerei, mas eu viverei para contar as obras do meu Deus. E aí você se levanta e diz: Satanás, você não sabe quem vive em mim. Porque a vida que eu agora vivo, eu não a vivo para mim mesmo. O poder dos poderes está dentro de mim. Satanás estremece quando você diz isso. O poder dos poderes está dentro de mim. Satanás diz assim: agora morreu, agora acabou, parou de sonhar. José está dentro, foi jogado pelos seus irmãos dentro de uma cisterna, amarrado, esperando passar os compradores. Alguém poderia olhar e dizer assim: acabou para o sonhador. E o sonhador está lá dentro dizendo assim: essa cisterninha é capaz de fazer eu parar de sonhar? É ruim, hein? Essa cisterna não é capaz de fazer eu parar de sonhar. Você entende isso, amém? Essa situação não é capaz de fazer eu parar de sonhar. Porque vocês tiraram o que é visível, mas o invisível ninguém pode tirar. Você entende isso, amém? A não ser você mesmo. A única pessoa que pode arrancar o que está dentro de você é você mesmo. Se você parar de crer, você jogou fora. Ainda que ninguém acredite, ainda que ninguém creia, ainda que você olhe a circunstância, não aponte para dar certo. Eu tenho um futuro profético, that's it. Eu tenho um futuro profético. Eu não estou nem aí. Quem crê ou deixa de crer, porque eu creio. Você entende isso, amém? Alguém poderia olhar e dizer: é um doido. Coitado, pirou. Essas vestes não fizeram bem para você não, José. Ele diz: fez, porque eu recebi a unção profética. O que vai fazer a diferença é você receber ou não receber. Você pode estar me ouvindo aqui e não está recebendo nada do que eu estou te dizendo, e não está aceitando nada do que eu estou te dizendo. Você vai sair nu do mesmo jeito. Mas se você receber, querido, você vai ser vestido de autoridade e revestido de poder. Diga comigo assim, ó: vestido de autoridade, revestido de poder. Eu vou dizer uma coisa aqui, irmãos: eu não tenho medo do inferno, eu não tenho medo dos demônios, eu não tenho medo da guerra, eu não tenho medo de morrer. E vou te contar uma história. Os irmãos, eu não vou odiá-los, eu vou amá-los. José não nutriu ódio, não foi o ódio que nutriu José. Eu vou chegar lá no topo. Quem te viu passar na prova aí não ajudou. Vai ver lá na frente, vai se arrepender. Você vai estar no palco e ele na plateia. Não é assim. Não, eu não vou nutrir esse sentimento. Eu não vou nutrir esse sentimento. Eu não sou nutrido por sentimentos humanos. Você entende isso? Amém? Às vezes, amado, tem pessoas que tentam te atingir com sentimentos humanos. Então eles vão e falam assim: o que eu poderia atingi-lo? Eu vou dizer que ele não é. Vou espalhar para todo mundo. Não é. Não é. Um desses dias saiu aí uns filhos de Belial espalhando assim: pastor Maurício não é pastor, é um impostor. Eu digo: é? Então tá bom. Eu não estou correndo por título. Eu não corro por título. Você entende isso, amém? Não vai me atingir o sentimento. A pessoa fica
doida e diz: não atinge. Aí levantou o outro filho do cão. Desculpa a expressão, mas é verdade. Você sabia que o diabo tem filhos, hein? Jesus que disse isso, hein? João 8,44. Que quem anda na mentira é filho do diabo. Então tá, então estou dentro da palavra ainda. E diz assim: ah é? Não é de Deus coisa nenhuma. Aí inventou um monte de conversa. Inventaram e passaram. Por quê? Estratégia do diabo para você parar de sonhar. Eu não sou movido pelo que está do lado de fora. Você entende isso, amém? Deus não nos deu a igreja que nós queríamos, ornamentada, bonita e linda. Então, eu não vivo de aparência. Eu vou saber que Deus é com ele no dia que Deus cumprir. Coitado, é capaz de nem viver para ver. Você entende isso, amém? O tempo de Deus não é o meu tempo. Eu não sou movido pela aparência. Pode tirar o que está do lado de fora, mas do lado de dentro, querido, aqui ninguém toca. Você entendeu, amém? Porque eu sei que o meu destino é profético. O destino desta igreja é profético. Deus te colocou para reinar nesta região espiritual. E é nela que você vai reger. Você entende isso, amém? Vigia, crente. Porque a única pessoa que pode jogar fora o que está dentro é você. Você entende isso, amém? E vou dizer mais. Toma cuidado. Porque a Bíblia diz que ele é homicida. Satanás é um péssimo parceiro. Satanás, amado, ele ilude a pessoa para trabalhar para ele. E a paga é a morte. Toma cuidado. Satanás convida pessoas para trabalhar para ele. Está dando tudo certo. E a pessoa começa a se gloriar e dizer: está dando certo, vamos arrebentar. E Satanás diz: lá na frente eu te arrebento mesmo. Satanás é um péssimo parceiro. Não faça parceria com o diabo. Você entende isso também? Não faça parceria com o diabo. Deus te deu uma veste. Essa veste profética que fala, querido, de alguém que foi escolhido por Deus. A vítima da inveja, mano, é qualquer um que possa ter mais do que ela. Eu vou repetir para você entender. As vítimas da inveja são aquelas que possam ter mais do que ela, do que a inveja mesmo. Se você tem mais do que a inveja que tenta te vitimar. Então, querido, não deixe se vitimar. Saiba o que você possui dentro de você é maior do que os homens podem tirar de você. José é vendido como escravo, 17 anos de idade, irmãos. Mas tem uma estrutura emocional absurda. Irmãos, presta atenção. Diga comigo: estrutura emocional. O que você falou? Tá. Você se ouviu o que você acabou de dizer? Estrutura emocional, querido. Um menino de 17 anos tem uma estrutura emocional absurda. Tiraram a minha veste, aleluia. Jogaram na cisterna, glória a Deus. Os midianitas vão te levar como escravo. Deus seja louvado. Alguém olha e diz: esse cara não se entrega nunca. Ele diz: não, eu sei quem eu sou. Você entende isso, amém? Irmãos, quem sabe quem é não se entrega nunca. Tem um ditado lá em Minas que diz assim: é tinhoso. Não se entrega nunca. Ele é teimoso. Mas é teimoso para o bem, para acontecer o que Deus disse que iria acontecer. José guarda dentro de si os sonhos de Deus. E ele diz assim: Deus me mostrou em sonhos. Se Deus me mostrou em sonhos, é isso que vai acontecer. A Bíblia diz, amado, que ele chega na casa do homem que comprou ele como escravo. E ele começa a trabalhar naquela casa. Sabe qual era a diferença que havia em José?
mesmo numa condição escrava, ele não trabalhava como escravo. A mente dele não era escrava. Você pode me escravizar, mas eu não sou escravo. Você entende isso também? Para você eu posso até ser, mas aqui eu sei quem eu sou um governante de Deus. Você entende isso, amém? Ele trabalhava como se não fosse escravo. Ele tratava bem os seus senhores. Ele não xingava os seus senhores. Ele era fiel aos seus senhores. Ele diz assim: eu que governo aqui a casa de Potifar. Ele era escravo, querido. Ok? Ele era escravo. Mas eu governo a casa de Potifar. Como que um escravo governa alguma coisa? Só se ele tiver uma essência muito forte dentro dele. Só se ele tiver uma essência muito forte dentro dele. Você entende isso, amém? Se ele tiver uma convicção muito forte, ele pode estar num estado de escravidão, mas a escravidão não põe ele em um estado de vida. Você entende isso, amém? Ele diz: eu sei quem eu sou. E mais uma vez, é tirado as vestes dele. Você lembra a mulher de Potifar? Por causa do nosso tempo, Santa Ceia, eu não posso ir muito profundo. A mulher de Potifar diz para ele assim: José, deita comigo, eu posso te fazer um grande homem aqui dentro de casa. Ele diz: clandestinamente não serve para mim. Conquistas clandestinas não servem para mim. Porque tudo que eu faço é na luz. Se eu tiver que fazer alguma coisa nas trevas, Deus não está nela. Presta atenção. Se você tiver que conquistar, e para você conquistar, você tem que fazer alguma coisa ilegal, não faça. Porque nós andamos na luz. Irmãos, imagina você um jovem, a Bíblia diz formoso, bonito, musculoso, cara chegado. A mulher começa a cobiçá-lo. Ele olha e diz assim: você é mulher do meu Senhor. Eu sou o mordomo, administrador disso aqui. Eu não posso me deitar com você. E ela diz: se você se deitar comigo e se tornar meu amante, eu posso te sustentar aqui em casa por resto da sua vida. Ninguém precisa saber de nada. E eu vou te dar do bom e do melhor. Ele diz: o que eu espero não vem de você, mulher. O que eu espero vem de Deus. O que eu vou fazer vai ser na luz e não é clandestino. Quando as pessoas, amado, elas tentam clandestinamente, sorrateiramente fazer alguma coisa, querido, você pode ter certeza que isso não será duradouro. Porque Satanás é um péssimo parceiro. Ele dá no primeiro momento, mas ele tira no segundo. E quando ele tira, leva você junto. José sabia disso, diz: não, o salário do pecado é a morte. Eu não vou pecar. Sabe o que aconteceu? Tiraram as vestes dele de novo. A Bíblia diz que a mulher de Potifar se agarrou às suas vestes e arrancou as vestes de José. E José sai, amado, correndo naquele palácio, seminu de novo. Gênesis 39, do 7 ao 12. Mas ele diz: ninguém arranca o que está dentro de mim. Aleluia, Senhor. Amém, meu Cristo maravilhoso. E aí, querido, ele passa a amargar 13 anos de cadeia, irmãos. Irmão, 13 anos de cárcere. Mas sabe de uma coisa? Nós não temos tempo para falar toda a história. Você olha dentro da história de José. José não age como um prisioneiro. José não age como um prisioneiro. Porque José se torna imbatível por causa da unção que ele recebeu. A minha condição exterior não fala da minha condição interior. A minha condição exterior não fala da minha condição interior. Eu sei quem eu sou em Deus. Nós acabamos de cantar: o choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria vem pela manhã. Você entende isso, amém? E você conhece a história de José. Depois dos 13 anos, o sonhador interpreta 2 sonhos. Por meio dos sonhos, Deus leva ele diante do rei para interpretar mais um sonho. Se José tivesse parado de sonhar, querido,
José não teria chegado aonde ele chegou, sabe por quê? Porque o meio que Deus utilizou para fazer ele um governante, um príncipe no Egito, foi os sonhos. Você entende isso, amém? Então você não pode parar de sonhar. Você não pode deixar que matem dentro de você aquilo que o Espírito de Deus te deu. E mais uma vez José está diante de outro Senhor, agora diante de Faraó. E no capítulo 41, Faraó, no verso 42, quando José interpreta o seu sonho, Faraó manda vestir José de novo com vestes talares. Você entende isso, amém? Leia depois para você ver no capítulo 41, verso 42. Deus torna a orná-lo com as vestes que lhe foram tomadas. Faraó dá ordem no reino e diz: eu quero que ponha uma veste de linho fino nesse homem. Eu quero que vistam ele como um rei é vestido. Porque Deus, amado, é o Deus da dupla honra. Se algum dia tomaram de você, querido, não se importe, porque Deus vai te honrar se você continuar acreditando. Se a vida disse que não vai dar certo, querido, você continua crendo. Se os irmãos disseram que não vai dar certo, você continua crendo. Se estão tramando contra você, continua crendo. Ninguém pode arrancar o que está dentro de você. Eles podem, amado, até arrancar túnicas, fica para eles. Eles podem até te colocar em situação embaraçosa, não tem problema. O que está dentro de mim. O apóstolo Paulo diz assim: ainda que o homem exterior se corrompa, contudo o homem interior permanece firme. Diga para o teu irmão: tenha firmeza. Tenha firmeza. Se você permanecer firme, Deus irá te honrar. Deus irá te honrar com o melhor. E agora, amado, o projeto de Deus se revela para José. Capítulo 41, verso 42. A Bíblia diz que Faraó manda vestir José de linho fino e diz: esse homem é o governante agora do Egito. Foi para isso que Deus te guardou para este tempo. E aí eu te pergunto: você teria estrutura emocional para enfrentar tudo isso? Sem olhar para trás e dizer: ai, Deus me abandonou. Tem irmãos que basta Deus não fazer o que Ele quer, que o irmão já acha que Deus abandonou e começa a murmurar contra Deus. Você tem que ter estrutura emocional. Come on. Tem estrutura emocional, irmão. Levante-se diante do Senhor Jesus. A circunstância não pode falar maior do que a palavra profética. Se eu perguntar para você aqui, quantos aqui já receberam promessa? Eu recebi promessa, mas o pastor caiu lá, o pastor que me deu a promessa, então não vai cumprir. A promessa não está no pastor, a promessa está em Deus. Você entende isso, amém? Um dia Deus disse que ia fazer, aí a gente foi, comprou o prédio, aí o prédio foi vendido, Deus não vai fazer mais. Não está nas quatro paredes, pelo amor de Deus. A unção não está nas quatro paredes, a unção está dentro de você. A unção está dentro de você. Ninguém pode roubar o que está dentro de você. Você foi ungido. Será que você pode entender isso? Você foi ungido, ungida, separado, separada. Mas ninguém confirma isso. Deus já confirmou, é o bastante. Você entende isso, amém? Se Deus confirmou, já é o bastante. Deus está fazendo nessa igreja algo grande. Mas Ele vai cumprir aquilo que Ele disse para essa igreja, quando os Josés dessa igreja se levantarem e começarem a sonhar novamente. Quando o exterior não falar maior do que, mais alto do que o interior. Quando a aparência não falar mais alto do que a essência. Tem gente que vive de aparência, a aparência não fala tão alto assim, porque é só tirar a aparência que morre os teus sonhos. Você está entendendo o que eu estou falando, amém? Mas se você tem a essência, amado, a aparência pode até ir embora, mas a essência permanece.
Porque Deus te trouxe para este lugar. Irmãos, eu estou encerrando para nós entrarmos na Santa Ceia. Como que você poderia dizer que foi Deus que me trouxe para dentro de uma cadeia? Como você poderia dizer foi Deus que me trouxe para dentro dessa cisterna porque faz parte do projeto, senão eu não consigo chegar no Egito? Como que você consegue glorificar a Deus sendo injustiçado na casa de Potifar? Porque era mais um caminho para chegar até a cadeia. Era lá que Deus iria forjar José. Você é capaz de dizer na situação que você está vivendo, foi Deus que me trouxe neste lugar. Eu não estou falando do lugar geográfico da igreja 488 Cobb Parkway North, não. Eu estou falando, querido, do lugar em Deus. Eu não sei em que lugar espiritual você se encontra nessa manhã. Eu tenho uma notícia para você. Deus te trouxe. Agora, a posição que você assumir a partir desse lugar vai determinar o teu futuro. Capítulo 19 do Evangelho de João que nós lemos fala sobre a túnica de Jesus. E eles disseram: não rasguem ela, mas lance sorte para ver de quem será. Presta atenção, para ver de quem será. E a Bíblia diz, eles disseram isso para se cumprir a profecia, para ver de quem será. Será de todo aquele que não para de sonhar? Será de todo aquele que crer na promessa? Será de todo aquele que crer que aquele que fez a promessa é fiel para cumprir? Com um detalhe, com duas unções. Vós sois a nação santa, sacerdócio real, povo adquirido. Agora presta atenção. Eu não me responsabilizo pela vida de quem para de sonhar. Se você me ouviu dizer isso pelo Espírito de Deus nesta manhã, e você diz, que legal, ainda bem que não é para mim, eu não me responsabilizo por você. Agora, se você ouviu aquilo que o Espírito de Deus disse nessa manhã, e você diz, ok, eu entendi o que o Espírito de Deus está me dizendo, então quer dizer que aquilo que eu recebi é real, então quer dizer que aquela promessa é verdadeira, então quer dizer que Deus vai fazer de verdade. Então eu me levanto na unção do Espírito de Deus, eu me visto dessa túnica de Cristo, dessa unção dobrada, para conquistar o reino. Unção dobrada para conquistar o reino. Unção dobrada para estabelecer a vontade do Pai. E aí, querido, não importa se eles enxergam, não importa se eles maldizem, não importa se eles maltratem, não importa. O que importa é o que está dentro de você. Você que recebeu esta unção de Cristo, você vai continuar sonhando que a promessa é fiel, que a promessa é verdadeira. Eu venho nesta manhã, o resumo de tudo que eu falei para você nesta manhã é: a promessa é verdadeira. Agora eu vou te dizer, isso aqui não é para amador não, tá? A vida não é para amadores, querido. Se você deseja ser um sacerdote e um governante no mundo espiritual, você tem que se posicionar e se postar como tal. Se for uma brincadeirinha de governante, filho, você vai ficar pelo caminho. Porque isso aqui não é para amador. Isso aqui é para quem sonha de verdade. Isso aqui é para quem crer de verdade. Isso aqui é para quem espera de verdade. Eu posso perguntar para você nessa manhã, o que você está esperando em Deus? Ai, pastor, mas eu já vi falar tanto. Querido, esquece. Lembra só de uma coisa. Qual foi a palavra profética que você recebeu?
Você entende isso, amém? Qual foi a palavra profética que você recebeu? Porque esta palavra profética que você recebeu, é ela que vai fazer de você rei e sacerdote. Eu oro ao Espírito de Deus para que você entenda isso nesta manhã. Porque se você não entender isso nesta manhã, você vai entrar e sair daqui do mesmo jeito. Mas se você entendeu isso nessa manhã, você está saindo transformado. Eu quero orar com você. Coloque-se de pé, por favor.